A linha Charme é uma linha feita para roupas, tem 396 metros, é uma linha 100% algodão mercerizada. Vou usar o verde Candy 2204. Acho que essa cor vai combinar com os cabelos ruivos dela. Bom, aqui a indicação da agulha 2,5 a 3,5 e o Tex 378. Eu vou usar a agulha 3, porque eu quero que fique um vestidinho um pouquinho mais soltinho. Vamos fazer uma camisolinha. Por isso, não vou usar a mesma agulha que eu usei para tecer a boneca. Passo a passo completo já está disponível. E agora, vamos tecer? Quero mostrar como que eu faço para abrir os meus pacotinhos. Olha aqui, vem essa dobrinha aqui, que é onde eles passam, acredito que seja alguma coisa quente, e fica um pouquinho grosseiro. Se a gente não deixar o fio raspando nessa parte, ele acaba estragando o fio. Então, eu tiro essa parte. Pego a tesoura, corto bem rente aqui. Só ir cortando todo esse pedaço, que é um pouquinho mais duro. E vou manter o meu novelo sem pó, ou o máximo que eu conseguir, né? Então, eu guardo sempre meus novelos dentro do plastiquinho. Aqui tem mais um pedacinho ainda. Eu tiro todos esses pedacinhos que são mais durinhos e que podem estragar a minha lã, o meu novelinho, o meu fio, no caso. Eu tiro tudo, esse eu jogo fora, e agora eu posso aproveitar o meu plastiquinho, já que eu vou tirar a linha lá de dentro. Aqui vem o desafio, achar a ponta. Às vezes acha fácil, às vezes acha difícil. Seria bem mais fácil se eles colocassem a ponta separadinha, como eles fazem em alguns novelos. Então, tem que puxar. Eu acho que a ponta estava para o outro lado. Assim. Ah, deu. Saiu fácil até. Agora eu tenho que desmanchar aqui, achar a ponta. A ponta está aqui. Ah, achei. Agora eu desmancho esse pedaço, porque para não dar nó. Então, eu só vou arrumar essa linha para começar a tecer. E eu vou puxando dessa forma. Eu gosto de trabalhar com a linha livre, não fico puxando muito não. Eu vou soltando a linha e daí vou tecendo. Por isso que eu deixo bastante linha solta. Bom, vou começar com um cordão de correntinhas, 32 correntinhas. Vou fazer 32 mais 2 para subir. Então, no total, serão 34 correntinhas. Fiz 32 correntinhas. Agora eu vou subir mais 2 correntinhas. Fiz uma correntinha e vou fazer mais uma. Porém, essa última eu vou puxar um pouquinho, pois eu preciso da altura de um meio ponto alto. E o meu meio ponto alto não é a altura de 2 correntinhas, é de uma correntinha e meia. Então, eu vou virar o meu cordão de correntinhas, vou pular os 2 primeiros, viro o meu cordão e vou usar lá a minha terceira linha. Vou fazer, então, um meio ponto alto. Laço, coloco lá na minha terceira linha, puxo, tiro todo mundo junto. E esse é o meu meio ponto alto. Então, eu vou fazer aqui 32 meio pontos altos. Um meio ponto alto para cada argolinha da base. Cada pontinho vai ter um meio ponto. Fazendo aquela terceira argolinha é mais difícil, mas eu acho que a peça fica mais bonitinha. É gosto, tá? Aí você pode fazer da forma que está acostumado. Finalizei os 32 meio pontos altos. Veja que eu não faço nó no início. Eu faço o ponto até a última correntinha. Então, não tem aquele nozinho
na primeira correntinha. Mas isso é gosto também. Agora eu vou virar daquele jeito que eu tô acostumada. Só coloco a agulha para trás e puxo o ponto. Aí aqui eu faço um ponto baixo e uma correntinha. No ponto seguinte, mais um meio ponto alto. Tiro todas as laçadas. E no seguinte, mais um meio ponto alto. Laço e tiro todas as laçadas. Então, eu tenho 3 meio ponto alto, que são os pontos da borda, onde eu vou colocar os botões. Eu vou usar o botão de pressão, mas você pode colocar o botão que você preferir. Se você for colocar botões normais, aqui você já tem que fazer uma casinha de botão. Para fazer uma casinha de botão, você vai fazer uma ou duas correntinhas, vai depender do tamanho do seu botão. Eu vou colocar aqui 2 correntinhas, vou pular 2 pontos da base e vou fazer o ponto no ponto seguinte. No caso é um meio ponto, né? Então, eu venho e faço. Você tem que medir o tamanho do seu botão, tá? Essa casinha ficou menor. Então, teria que fazer... Laço a agulha, e agora eu vou trabalhar só na alcinha de trás, em BLO. Vou fazer um meio ponto, no mesmo lugar, mais um meio ponto. Tem um aumento. No próximo, meio ponto, no mesmo lugar, meio ponto. Tenho mais um aumento. Vou trabalhar aumentos por 26 pontos de base. Então, basta fazer 2 meio ponto no mesmo ponto de base por 26 vezes. Chego ao final da carreira, nos meus 3 últimos pontinhos, eu também vou fazer 3 meio ponto alto. Aqui eu também tenho borda, então eu tenho borda no início e no final da carreira. Preciso sempre respeitar essa borda, ok? Então, não posso esquecer de fazer 3 meio ponto no início e 3 meio ponto no final. Então, aqui está a minha pala. Ela é redonda, eu gosto de palas redondas. Então, é só fazer aumentos em toda a carreira, respeitando os 3 pontos de borda. Vamos para a terceira carreira. Preste atenção na pontuação dessa carreira, pois eu acabei errando e tive que desmanchar, por isso os pontos estão assim mais largos, justamente porque é uma carreira um pouco mais complicada. Então, eu vou subir daquela forma que eu já estou acostumado, só viro a agulha para trás, faço um ponto baixo e uma correntinha. Prestar atenção agora porque eu vou trabalhar com pontos altos. Então, eu tenho a altura de um ponto alto, vou laçar a agulha, tiro 2, ponto alto, laço a agulha, tiro 2, tiro 2. Tenho outro ponto alto, tenho os 3 pontos altos respeitando os pontos de borda. Então, eu laço novamente, um ponto alto, no mesmo lugar, outro ponto alto. Tem um aumento. Agora, eu vou fazer um ponto no próximo. Um ponto alto, no mesmo lugar, outro ponto alto. Um aumento. Um ponto. Próximo, um aumento. E no seguinte, um ponto. Então, eu tenho uma sequência de um aumento e um ponto. Eu repito um aumento e um ponto 3 vezes, após os pontos de borda. 1, 2 e 3. Ok? Agora, eu laço a agulha. Eu vou pular 11 pontos da minha base. Então, conto 11 pontos e no 12º ponto, eu vou fazer um ponto alto. Basta eu pular 11 pontos, no 12º, fazer um ponto alto. Então, eu tenho aqui
a minha cava. Agora eu laço e faço um aumento. Um ponto, um aumento e um ponto. Um aumento e um ponto. Agora, novamente, um aumento e um ponto. Então, depois do ponto alto da cava, eu repeti 4 vezes o aumento e um ponto. 3, 4. Então, foram 4 repetições de aumento e um ponto. Agora, eu vou fazer um ponto e um aumento. Um ponto e um aumento. Um ponto, um aumento, um ponto e um aumento. E no último, um ponto. Então, agora eu fiz um ponto e um aumento 4 vezes. Eu só inverti a sequência. Antes era um aumento e um ponto, agora é um ponto e um aumento. Então, tá aqui, 2, 3 e 4, e eu termino com um ponto. Novamente, eu laço, pulo 11 pontos. No 12º, eu venho e faço um ponto. Para fazer a outra cava. Então, agora eu faço um aumento, um ponto, um aumento, um ponto e um aumento. E os 3 pontos de borda. 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Está aqui, então, as minhas cavas. Agora, eu vou para a quarta carreira. Ponto baixo e uma correntinha. Laço. No próximo, um ponto alto. No seguinte, um ponto alto. Mantendo os 3 pontos de borda. Então, eu tenho aqui os 3 pontos altos, que são a minha borda. Agora, eu vou fazer um ponto V. Só que eu vou colocar esse ponto V dentro dos meus 2 pontos altos, que são do aumento. Então, eu faço um ponto alto, uma correntinha no mesmo lugar, outro ponto alto. Tem um ponto V. Laço. Agora, eu pulo esse próximo ponto. Vou pegar o meu ponto por trás, vejo que eu envolvo o ponto alto de base e faço um ponto alto, que é um ponto de relevo pego por trás. Veja, ele fica um relevo mais lá para a parte de trás. Estou novamente no aumento, que são os 2 pontos altos. Lá no meio deles, eu vou fazer um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto. Um ponto V. Laço, pulo o próximo, no ponto seguinte, no ponto alto sozinho, eu vou pegar por trás e vou fazer um ponto relevo. Um ponto alto pegando por trás. Laço, novamente, no aumento, ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto. Outro ponto V. Laço, no ponto sozinho, um ponto relevo pegando por trás. Laço, novamente, um ponto relevo. Então, onde eu tenho um ponto sozinho, eu faço um ponto relevo, e onde eu tenho o aumento, eu faço um ponto V. Ponto.
ponto alto, correntinha e ponto alto. Novamente um relevo por trás, nos dois pontos altos, ponto V. Opa, agora sim. Então, eu vou fazer isso por toda a carreira. Ponto relevo e ponto V. Ponto relevo e ponto V. Finalizo a carreira com os meus 3 pontos altos, respeitando os pontos de borda. 2 e 3. Carreira número 5. Vou virar a peça. Vou fazer ponto baixo, correntinha. Novamente, um ponto alto. E o terceiro ponto alto, respeitando o ponto de borda. Cheguei no V. Agora eu vou fazer dentro dele, novamente, um ponto V. Ponto alto, correntinha e um ponto alto. No ponto relevo, eu vou fazer um ponto relevo. Só que agora eu vou pegar ele pela frente. Eu vou laçar ele pela frente. Vou puxar, tiro 2, tiro 2. Faço um ponto alto normal, mas pegando em relevo. No próximo ponto V, novamente, ponto alto, correntinha, ponto alto. Então, ponto V dentro do ponto V. No ponto relevo, pegando pela frente. Eu quero manter esse relevo do ponto. Dentro do V, ponto V. E agora eu tenho os 2 relevos da cava, eu vou manter. Então, vou fazer ponto relevo, pegando pela frente. No próximo, mais um ponto relevo. Então, a carreira inteira eu vou fazer isso. No ponto V, um ponto V. E no ponto relevo, um ponto relevo. Só que dessa vez pegando pela frente. Não esquece de fazer a correntinha do ponto V, tá? E chegando ao final dessa carreira, tenho que fazer os 3 pontos altos, respeitando os pontos de borda. E eu vou repetir agora essa carreira 4 e 5, mais uma vez. Vou fazer uma vez a carreira 4, uma vez a carreira 5 e novamente a carreira 4. Então, a carreira 6, repete a carreira 4 com o relevo por trás. Carreira 7, repete a carreira 5 com o relevo pela frente. E a carreira 8, repete a carreira 4 com o relevo por trás. É só manter essa sequência e subir, então, mais 3 carreiras. Subi as carreiras. Agora eu já tenho altura o suficiente para unir as duas partes. Aqui está o fio do início, então esse lado é o lado direito. E nós vamos unir dessa forma. Deixa eu arrumar. Eu vou tecer 3 pontos aqui, os nossos 3 pontos de borda. Eu
vou tecer os dois lados ao mesmo tempo. Então, eu vou colocar minha agulha. Ajeitar a minha peça. Então, eu vou lá no meu terceiro ponto. Então, eu pego 1, 2, 3, tem que pegar certinho. Que seria os meus pontinhos de borda, tá? Então, eu pego o meu terceiro pontinho com o primeiro do outro lado. As duas partes juntas. E só faço o meu ponto baixo. A correntinha, que é o que eu faço para dar altura. No próximo, laço a agulha, coloco na parte da frente, na parte de trás, os dois pontinhos. E faço um ponto alto. Novamente, na parte da frente e na parte de trás, pegando as duas alcinhas. E ponto alto. E pronto, os dois lados já estão unidos. Agora eu laço, eu vou fazer novamente V dentro de V. E o relevo dentro do relevo. Então, onde tem V, eu faço V, e onde tem relevo, eu faço relevo. Então, é só manter. Vou manter por toda a carreira. Aqui eu faço 2 relevos. E faço por toda a carreira. Até chegar do outro lado. Cheguei ao final da carreira, meu último ponto V. E aqui eu tenho os 3 pontos altos. Eu vou fazer o ponto baixíssimo, lá na correntinha. E pronto. Agora eu vou subir o ponto baixo, pegando em relevo pela frente e uma correntinha. Eu quero fazer essa borda ficar no padrão da peça. No próximo ponto, um ponto alto, uma correntinha, no mesmo lugar, um ponto alto. Então, eu tenho um ponto V. E no seguinte, novamente, vou fazer um ponto alto pegando em relevo pela frente. Então, eu vou manter o padrão da peça agora. Agora eu vou seguir fazendo o que eu já estava fazendo. Ponto V dentro de ponto V e relevo em cima de relevo. Então, é só manter o que nós estávamos fazendo. V em V e relevo em relevo. E a partir de agora, eu vou subir 14 carreiras seguindo esse mesmo padrão. Mantendo os relevos pela frente, porque agora nós vamos trabalhar de forma circular, não vamos mais precisar trabalhar os relevos por trás. Então, é só seguir V dentro de V e relevo em cima de relevo, por 14 carreiras. Veja como está ficando o nosso vestidinho. É um padrãozinho muito bonitinho. Fica muito delicado. Então, agora vamos subir as nossas 14 carreirinhas, seguindo o padrão. Finalizei as 14 carreiras. Estou na carreira 24, que é a nossa carreira de acabamento. Então, eu vou fazer um ponto baixíssimo. E vou subir 3 correntinhas. Agora, eu vou lá no meio do V. Novamente, um ponto baixíssimo. 3 correntinhas. 1, 2, 3. No próximo ponto, um ponto baixíssimo. 3 correntinhas.
E no meu ponto relevo, eu faço um ponto baixíssimo. Então, eu vou fazer 3 correntinhas e um ponto baixíssimo em todos os meus pontos. Aqui, ó. Tô no primeiro ponto alto do V, faço um ponto baixíssimo, 3 correntinhas. Lá no meio do V, um ponto baixíssimo, 3 correntinhas, e no outro ponto alto, um ponto baixíssimo. 3 correntinhas, no relevo, um ponto baixíssimo. Então, é só fazer 3 correntinhas e um ponto baixíssimo para todos os pontos. Lá no meio do V, onde nós temos a correntinha, também fazemos um ponto baixíssimo. É só seguir por toda a carreira. 3 correntinhas, ponto baixíssimo, 3 correntinhas, ponto baixíssimo, 3 correntinhas, dentro do V, um ponto baixíssimo, 3 correntinhas, ponto alto, um ponto baixíssimo. Finalizando a carreira, eu vou lá no meu último ponto, faço o ponto baixíssimo, corto o fio, não precisa muito fio, pois é um arremate simples. Bom, linha na agulha de tapeceiro, eu vou lá no meu primeiro ponto, coloco para trás e volto no último ponto, dentro da argolinha. Então, a argolinha dos dois lados, então dentro da argolinha eu passo para trás e pronto. Lá dentro eu só escondo o fio por alguns pontinhos. Aqui é aquele arremate bem normal de crochê. Você pode dar um nozinho, pode passar colinha, aí você faz como você estiver acostumado. Eu só dou um nozinho e passo por dentro dos fios, por dentro dos pontos. Às vezes nem o nozinho eu dou, mas aqui como os pontinhos já são um pouquinho mais soltos, eu prefiro dar um nozinho. E vou passando a linha por dentro dos pontinhos. Passo por vários pontinhos. E pronto, é só cortar o fio rente e já está arrematadinho. Essa linha eu também arremato. Bom, agora eu vou voltar lá na segunda carreira, onde nós trabalhamos em BLO, e deixamos essa linha disponível. Nós vamos trabalhar nela agora. Então, eu volto nessa carreira e vou trabalhar todas essas linhas que eu tenho disponíveis. Ó. Na carreira inteira, eu tenho essas linhas. Vou respeitar os 3 pontos que nós temos para o botão, que são os 3 pontos de borda. Então, neles eu não vou trabalhar. Vou virar a minha peça e a partir do quarto ponto, 1, 2, 3, no quarto, eu vou colocar a linha. Vou só passar essa linha só para ela não ficar escapando. E vou fazer aqui um ponto baixíssimo. E agora eu vou subir 3 correntinhas. A minha linha seguinte, um ponto baixíssimo. 3 correntinhas. Na linha seguinte, um ponto baixíssimo. Eu vou trabalhar aqui como eu trabalhei na barra, na nossa última carreira da barra do vestido. São 3 correntinhas e um ponto baixíssimo. 3 correntinhas e um ponto baixíssimo.
Quando eu chegar na manga, que eu não tenho a linha disponível, eu tenho pontos normais, eu pego o ponto dos dois lados, normal, e faço o ponto baixíssimo. 3 correntinhas, um ponto baixíssimo para cada ponto. Então, não tem segredo. Para cada linha ou para cada ponto, você faz 3 correntinhas e um ponto baixíssimo. Por toda a carreira, respeitando apenas os 3 pontos de borda. Terminei o vestido, uma camisolinha, vestidinho, pijaminha. Já coloquei os botões. Olha que gracinha. Fica muito delicado. Bom, se você for colocar botões de pressão, tem que testar algumas vezes. O primeiro que eu coloquei quebrou. Isso acontece, não deveria, mas acontece. Então, a gente só fecha e abre algumas vezes. Com o tempo, esses botões quebram mesmo, mas esse quebrou novo ainda. Então, olha só. É muito delicado, embora seja muito simples e fácil de fazer, ele fica muito engraçadinho. Então, vou colocar na boneca, experimentar nela. Eu gosto bastante desse vestidinho cor-de-rosa dela. Olha que gracinha. Dá pra fazer maior, dá pra fazer menor, dá pra brincar. Vai do gosto de cada um, do gosto do cliente também. De ver o que o cliente quer. Só colocar os bracinhos. E pronto. E tcharam! Muito fofinho. Dá pra fazer sapatinho também, tá? Aí você faz sapatinho com a mesma receita desse pezinho. Só não fecha na parte de trás para ele entrar. Senão fica muito pequeno o tornozelo, daí não entra. E vai ficar bem bonitinho o sapatinho verde. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!